Bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Este é um canal voltado para o crescimento espiritual. Buscamos nas Sagradas Escrituras mais e mais revelações que possam nos proporcionar esse crescimento. Alimentos mais sólidos que nos leve a um crescimento cada vez maior, em direção à estatura de varão perfeito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Aperte o sininho para receber sempre todo o vídeo que for postado. Seja um dos primeiros a receber. Deixa também o seu parecer nos comentários. Eles serão muito úteis na sequência dos estudos. E não esqueça de deixar também o seu like. Toda vida conhecida por nós precisa e deve crescer. A vida humana, por exemplo, né? Que a gente mais conhece. Você vê, você tem a vida humana, recebeu a vida humana, amém. Foi gerado humanamente, recebeu a vida humana. Mas você percebe que você nasceu um bebezinho. Um bebezinho é tão humano quanto eu. Só que a vida humana nele não é nada desenvolvida. Ele não sabe andar, ele não sabe comer, ele não sabe se virar, ele não pode... Só sabe respirar e comer o que colocarem na boca, porque ele nem sabe buscar comida, tá? Então você vê como que é os níveis de vida da vida humana. Mas só isso? Não. Ele tem a infância é bem diferente, nós encontramos outras peculiaridades na infância, adolescência, juventude, maturidade e até velhice. Então nós vemos quantas coisas aqui acontecendo de mudanças, de crescimento na nossa vida humana. Mas eu não quero falar sobre isso, tá? Eu quero chamar a atenção que nós precisamos crescer. Lógico que eu não posso falar tudo aqui hoje sobre crescimento espiritual, mas veja bem, a vida espiritual também tem fases, né? Eu lembro daquele versículo que Paulo fala, né? Que pelo tempo já devia ser mestre, no entanto, são como os bebês que ainda necessitais, tá? De leite racional. Então, ele está falando ali de crescimento espiritual, está comparando, fazendo uma analogia com a vida humana, mas ele está falando da vida espiritual, tá? Por quê? Porque não cresce, não recebe alimento, tá? Continua sendo um bebê. Querido, nós precisamos de alimento. Será que você está sendo bem alimentado espiritualmente? Será que você está recebendo algo que vai trazer um crescimento, discernimento, sabe? Que vai fazer você desenvolver na sua vida cristã? Tá? Não necessariamente ir na igreja faz de você um cristão. Eu tenho não vou falar o nome, que ele é conhecido, é um amigo meu. Ele sempre falava assim, logo no início do ministério dele, ele falava assim: gente, vocês frequentarem uma igreja não faz de vocês se tornarem um cristão. Assim como você frequentar um estábulo não faz de você um cavalo. Toda a igreja ria, tudo assim, mas pensa bem, tá? Às vezes você vai, tá? Aí aquele negócio, qualquer coisinha acontece, você vai embora, você desentendi com isso, não gostei disso, tá. Tudo bem, a gente chama do crente dodói, mas que seja, mas é quando ele não tem vida, não tem expressão. Criança que é assim, você diz que não, ela vira as costas, sai chorando, sai esperneando, sabe, sei lá o quê, tá? Não tem crescimento. Então, querido, nós precisamos crescer. Agora, aonde a gente cresce? É vida espiritual? Então tem que crescer no espírito. Não é em conhecimento, mas é em sabedoria. Sabe? Nós temos que crescer e comer o alimento espiritual. Humanamente é fácil, tá? Por quê? Porque você habita no corpo. Então, na realidade, não é nem tua alma. É o teu corpo que precisa continuar vivendo, senão você não tem aonde habitar. Então, você cuida da casa. Como? Tá? Comendo, se alimentando, tá? E você vai crescendo. E com isso você vai tendo experiências também humanas, a nível de psique, né, de alma, onde você vai criando relacionamentos e tudo mais. Mas eu quero que você entenda esse crescimento de vida. A vida humana, ela vai crescendo até
a velhice. E o cristão também precisa. Então ele também precisa estar no corpo, que é a igreja, tá? Não é reunidos. Tá? Se tiver um povo reunido, mas não como igreja, não adianta. Tá? Nós temos que estar em comunhão. Tá? Nós temos que ter comunhão. Essa comunhão, sabe, é usado de forma muito humana pelos cristãos. Por quê? Porque a comunhão é uma faculdade do espírito, não é uma faculdade da alma. Tá? A alma tem mente, vontade e emoções. Então, por causa dessa mente, dessa forma de pensar, tá? Dessa vontade, desse desejo, até sentimentos que nós temos, as emoções, nós temos relacionamento entre as pessoas. Agora, quando nós estamos no espírito, tá? Nós não usamos essas faculdades físicas, nós usamos as faculdades espirituais, que é consciência, tá? Comunhão e intuição. Tá? Falando da comunhão, eu quero falar mais para frente algumas coisas sobre João. João ensina, tá? A comunhão. O que é comunhão? Comunhão é uma faculdade espiritual. Tá? Assim como eu tenho vontade, eu tenho comunhão no espírito. Agora, a minha vontade tem que bater humanamente com outras pessoas humanas. A minha comunhão tem que bater com outras pessoas espirituais. O meu espírito toca o espírito do meu irmão. Quando há essa reciprocidade, tá vendo que está vendo esse relacionamento espiritual de mão dupla. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Você pode estar junto com o irmão e não saber estar no espírito e não tem comunhão. Está do lado de um outro irmão cristão, mas se está de forma humana, você tem amizade, você pode conversar, pode brincar, pode fazer um monte de coisa, mas tudo isso é humano. Quando você sente a presença do Espírito, é diferente. Tá? Por isso que a bênção apostólica é mostrando o amor de Deus, que foi derramado por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todos nós tenhamos a vida eterna. Tá? E Jesus, a graça do seu Filho, Jesus, que foi o quê? Que se deu de graça, tá? E deu a salvação para nós, se ofereceu em sacrifício por nós, para pagar os nossos pecados. E agora nós temos que recebemos o Espírito em nós para que possamos ser ligados um ao outro. Se nós não tivermos a comunhão do Espírito, nós não somos ligados um ao outro. Nós somos peças individuais, crentes individuais. Nós precisamos andar no Espírito. Todos nós temos esse Espírito, tá? O problema é que o cristão, por não crescer espiritualmente, ele não aprende a exercitar o Espírito. E quando ele não aprende a exercitar o Espírito não tem quase manifestação. Quando nós aprendemos a manifestar o Espírito que há em nós, nós tocamos o Espírito, não só de Deus, quanto dos irmãos também. Nós temos comunhão espiritual entre os irmãos e com Deus. Eu costumo dizer, é uma comunhão horizontal, né, entre os irmãos e vertical com Deus. Aí sim, é como óleo precioso que desce, né, sobre a cabeça, desce a barba, desce, tá vendo? No corpo todo. Mas se nós não soubermos viver no Espírito... Então, só terminando aqui, mostrando só um exemplo de categorias que espirituais, se referindo usando termos naturais, mas o apóstolo João escrevendo ali, ó: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ó, filhinhos. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Você está vendo que ele não está falando de humanamente filho, humanamente pai. Não, ele está falando de níveis espirituais. É filho por quê? Porque foi salvo, foi perdoado o pecado. É pai por quê? Porque conhece aquele que é desde o princípio. Tem um relacionamento maior. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Jovem já tem mais aquele ímpeto. Então, tipologicamente, analogamente falando, ele está mostrando que existem níveis espirituais de crescimento. Você quer ser estatura de varão perfeito? Começa a crescer.
antes que seja tarde e venham os maus dias. E como diz a Escritura, agora não vai dizer que agora é tarde. Não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Está todo mundo falando, olha o que está acontecendo no mundo, olha, está se abreviando o tempo. E o que você está fazendo com isso? Cara, se tenho pouco tempo, eu vou ficar correndo atrás de coisa desse mundo. Sabe quanto vale a minha vida aqui? Que vale a 100 anos? O que é 100 anos durante a eternidade? Não é nada. Então eu vou dar valor para essa vida? Não, eu vou usar essa vida para poder crescer no Espírito. Porque assim eu vou ter um relacionamento muito maior com Deus. Eu não quero ser servo de Deus. Eu não quero ser amigo de Deus. Eu não quero ser, mesmo ainda, filhos de Deus. Eu quero ser noiva de Cristo. Eu quero ser noiva de Cristo. Um só, uma só carne, não é isso? Marido e mulher, uma só carne. Ou seja, é um só Espírito com Cristo. Oh, meu Deus do céu. Às vezes eu fico pensando, aí é no meu devaneio, tá? Permita eu expressar, sabe? Eu fico pensando, tinha 2 querubins, não tinha, em cima da arca? Aí eu fico pensando, poxa, lá em Apocalipse 1, diz que houve a fiel testemunha. Testemunha, todo mundo sabe que sempre é duas, tá? Qual foi a testemunha que foi infiel? O diabo? Satanás? Ele não sabe direito como ele era lá. Eu sei que existia 2 querubins sobre a arca de Jesus. Já, no meu devaneio, já pensou se nós vamos ser quem vai substituir ele? Aí explica mais ainda porque que ele tem tanta raiva da gente, né? Porque ele quer impedir de tomar o lugar dele lá. Que quem sabe vai ser nosso. É só um devaneio, não estou nem falando para você acreditar nisso, são coisas que permeiam a minha mente, tá? Não sei se no espírito ou fora do espírito, tá? Mas não estou compartilhando com vocês na liberdade que eu posso ter com vocês, amém? Olha só, 1 Pedro 2,2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, olha só, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Isso é só no Espírito, filho. É só no Espírito. Olha Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Ó, o leitinho racional não. Os alimentos sólidos é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, é aquele que vive a fé. A fé é uma palavra muito usada até no mundo aí. Tá? Acredito. Sim. Tem a fé humana? Tem, eu acredito. Tá? Eu falar que eu acredito que Deus venha buscar a sua igreja, não quer dizer muita coisa, está escrito ali, eu creio que isso é verdade, eu creio que eu concordo com isso, eu aceito como verdade. Isso não é fé, isso não é fé não, tá? Fé é algo muito, isso é a fé humana, estou falando de fé natural, a fé espiritual, essa é fé natural, fé espiritual é uma convicção que eu tenho no meu espírito das coisas espirituais, e que só pode ter quem anda no Espírito. Amém? Para terminar, Hebreus, João 6,57, perdão. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, olha só, eu não vivo mais, mas a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho, sabe aquela ideia, que eu sei que tem um monte de problemas, que às vezes a gente mal cita isso, porque tem pessoas que ficam sentidas, doloridas com isso, principalmente as mulheres. Mas sabe aquela submissão que a Bíblia fala, que a mulher tem que ter um marido? Tá? Ela é vista no marido.
Aliás, antigamente a mulher chamava até o marido de Senhor. É isso que nós temos que ter com Cristo. É isso que nós temos com Cristo. Por quê? Porque assim como a mulher, né, Eva ali pecou, né, ainda levando para Adão também comer, o que acontece? A nossa alma, você que é salvo, olha só, a palavra de Deus diz para a gente inclinar na alma ou inclinar no espírito. Quem é que inclina? Tem 3 partes, eu tenho corpo, alma e espírito, eu estou aqui. O que inclina para um ou para outro? É a alma. Só que a alma, ela, Maria, vai com as outras. Então o que acontece? Tá? A carne, tá? O corpo está contaminado pelo pecado. Então tem os desejos da carne. E ele faz eu sentir. Lembra? Eu tenho sentimentos, eu tenho mente, vontade e emoções. Eu sinto coisas. Tá? Eu tenho emoção. Eu tenho desejo. Mas que está sob influência da carne. Por isso chama corpo do pecado, sabe? O corpo que foi contaminado. Esse corpo não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A alma nossa não vai mudar, o nosso espírito não vai mudar. Mas nós vamos ter que ter um corpo novo. Não é isso que a palavra promete? Porque esse corpo já era. Está contaminado pelo pecado. Olha só o que Jesus fez na cruz. Tá? Eu já falei no penúltimo estudo sobre ele tomou sobre si, no corpo dele, tá, os nossos pecados. Ele não tomou na alma, não tomou no espírito, tomou no corpo. Tá? Para pagar, para que pudéssemos ter agora um novo corpo espiritual. Mas isso é outro assunto. Amém? Medita nessa palavra, foram ditas tantas coisas aqui. Talvez você nunca nem ouviu, tá? Mas medita nela. Tá? Às vezes é fácil quando a gente ouve uma palavra. Nunca vi isso, nunca ouvi. Pensa. Vai ver se é isso ou não que a Escritura diz. Se tudo isso faz sentido espiritualmente falando ou não. Tá? Deus abençoe a todos nós. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Deus abençoe. Amém.